Vamos lá, pessoal. Vou fazer uma gravação de Bitcoin, analisar todas as possibilidades, que agora eu acho que estamos num momento interessante para a gente acompanhar bem de perto, tá? No macro, né, no tempo gráfico diário acima, a gente chegou a tocar aqui no 50% da FIBO, tá? Então, vou voltar aqui com a FIBO, né, desse topo aqui, que se você refinar lá do 1 hora, ele vai sair daqui, né, até o fundo, tá bom? E tá aqui, ó, 0,5 da FIBO. Então, chegamos ao nível de 0,5 da FIBO. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que, se eu der um zoom out, certo? Ó, isso aqui é uma tendência de baixa. Então, na tendência de baixa, tem momentos de bandeira e criação do novo range. Momentos de bandeira e criação de um novo range, tá? Assim como foi, né, no bear market do passado, ó, tá? Cai, bandeira, cai, bandeira, cai, bandeira, tá vendo? Então, a gente tem que entender que é tendência de baixa. Sempre é mais seguro, numa tendência macro de baixa, pegar operações short, certo? Não que não dê possibilidades de operações long, é claro que dá. Mas no meu ponto de vista, tá? Quando que é seguro pegar operações long numa tendência de baixa, né? E quando que não é mais seguro pegar operações long. Então, assim, a partir do momento que cria-se um range, tá vendo? Então, por exemplo, teve esse movimento forte de queda aqui no passado. Marcou fundo, perdeu a máxima do anterior, marcou fundo. Começou a subir. Então, você vai marcar uma Fibonacci, né? Do topo até o fundo do range. E vai falar assim, enquanto estiver abaixo de 0,5 da FIBO, bem próximo aqui do nível 0, ele fica confortável pegar operações long. Então, ó, pega a operação long aqui, faz um day trade, ou um trade de 1, 2 dias, né? Pega a operação long aqui. Só que quando passa de 0,5 da FIBO, né, é zona de ursos. Então, acima de 0,5 da FIBO, fica arriscado longar. Abaixo de 0,5 da FIBO fica mais interessante. 0,5 é o que define, né, 50% da amplitude do range, entendeu? Então, aqui o range é esse, né? Identificamos que estamos já aqui em 0,5 da FIBO, e quanto mais próximo de 0,5 ou acima de 0,5, eu já não quero mais longar, eu só quero shortar, tá? Então, lembrando, não tem problema se a gente entrar no trade um pouco atrasado, porque esse trade é um trade que a gente está visando, né, buscar uma operação short na criação de um novo range baixista, tá? E ele pode dar um swing trade de vários dias, né? Ou, né, quem sabe no mínimo, né, um trade que vá até o suporte bottom fishing aqui, pensando que no tempo gráfico semanal ele ainda pode continuar um movimento de bandeira, né? Então, se eu voltar aqui, ó, no tempo gráfico semanal, olha lá o que aconteceu. Opa, né, no tempo gráfico semanal aqui, nós tivemos aqui um movimento de queda, ó, tá? Né? Repicamos, marcamos fundo e agora rompemos o topo de novo. Esse topo aqui, ó. Então, a gente tem duas possibilidades a partir daqui, olhando esse tempo gráfico. Primeira possibilidade, né? Cair, só que sentir esse suporte aqui dessa região e repicar de novo e buscar lá 0,6 da FIBO, né? Ou cair direto. Então, quando nós armarmos a posição de short, a gente sabe que nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é a continuação de queda, a segunda possibilidade é manter a bandeira no semanal. Então, o take profit do semanal, ele vai ter que ser, tá, antes dessa região aqui, né, dos 68.800, mais ou menos, tá bom? Quer dizer que vai chegar aqui e vai fechar completamente a operação? Não. Aqui a gente tem que ter feito uma parcial de pelo menos 60% a 70% da posição e deixar o stop no lucro, porque caso voltar a subir, ele pode ultrapassar 0,5 da FIBO e tomar seu stop. Se você não pegou lucro aqui, você vai ficar no zero, vai ter operação verde por um tempo, não vai ter feito take, vai tomar stop, vai te custar e não fez lucro, né? E se tiver continuidade de queda, a gente surfa com o restante, tá bom? Então, do tempo gráfico semanal, essa é a nossa abordagem agora, né? O que falta, então, para nós montarmos posição? Quem já está dentro, né? É bom atualizar o stop para o lucro e deixar ali certinho. Quem está fora está pensando assim, que nós não invertemos a tendência ainda
né, apesar de já ter rompido, né, essa LTA. Ali no grupo teve um membro que perguntou se poderia shortar já, né? Eu até falei que poderia shortar, eu não entrei, mas até falei que poderia shortar no reteste aqui do rompimento e fazer um take aqui antes desse suporte, né? Que está até marcado o suporte ali. E deu exatamente isso, ó. Retestou, pegou esse shortzinho aqui. Mas agora, no meu ponto de vista, né, ainda não está explícito que nós invertemos a tendência. Então, o que eu estou prestando atenção? Né? No tempo gráfico ali de 3, 4 horas, nós temos esse suporte aqui, ó. Tá? E agora a gente cravou exatamente em 50% dele, né? Aliás, falta um pouquinho, né? Mas está ali. Então, nós temos esse suporte aqui. Esse suporte é o suporte mais interessante no meu ponto de vista. Por quê? Porque foi desse fundo aqui que originou uma força que rompeu o topo mais alto anterior. Aqui, ó, que fez o boss, tá vendo? Então aqui nós temos o break of structure. Logo, o fundo que originou o boss, tá? Ele é um suporte, tá? E agora a gente está voltando a testar ele. O problema é que esse outro topo aqui, ó, ele não rompeu o topo passado. Ele praticamente fez um topo duplo nessa região. Olha só no gráfico de linha, né? Ele está praticamente ali, ó, na mesma região. E agora ficou difícil a interpretação, né? A gente pode interpretar assim, ó, se esse topo aqui tivesse sido nitidamente mais alto que esse, então, logo, aqui seria o fundo mais fundo que originou o topo, que fez um novo boss aqui, entendeu? E aqui, então, seria um choque, e aí a gente pode falar assim, opa, realmente perdeu a tendência, né? A primeira repique que testar uma resistência é montar posição short para continuar. Só que no meu ponto de vista, esse rompimento que teve aqui, ele foi só no 1 minuto, tá? Só no 1 minuto, né? Então, fica muito difícil a gente ter certeza absoluta que esse daqui é um topo ascendente em relação a esse, né? Ele pode ser apenas um topo duplo gerando liquidez nessa região, sendo uma armadilha, tá? Então, por isso que esse topo ele está um pouco complicado da gente obter essa informação de confirmação de reversão, correto? Então, como que eu vou proceder com um pouco mais de cautela? Eu vou passar a considerar, então, esse suporte marcado como um suporte principal da continuação da tendência de alta, né? Se a partir daqui nós tivermos um rompimento desse último fundo aqui de 74.750, né? Um rompimento cuja o candle, né, de pelo menos ali do tempo gráfico de 4 horas feche abaixo desse nível, aí sim eu vou considerar aqui um choque, uma inversão, né? Caso isso acontecer, tá? Então, se o movimento se desenvolver assim, né, confirmar aqui, parar aqui nesse outro suporte aqui embaixo, porque aqui tem um suporte aqui embaixo, tá? E voltar a repicar e confirmar um novo topo nessa região, né? Com a perda, né, da mínima do anterior, um tempo gráfico ali de pelo menos 12 horas, tá? Aí eu vou considerar montar posições short aqui para surfar um swing trade short, tá? Agora, né? Se isso não acontecer, tá? Eu vejo a possibilidade de segurar aqui, né? Voltar a subir, capturar essa região de topo duplo de liquidez, porque tem muita gente já shortando com o stop aqui. E aí, a hora que confirmar um novo topo, aí sim, short. Entendeu? Lembrando que, né, se isso acontecer, ele pode confirmar topo logo depois de capturar aqui em cima, tipo, capturou com pavio e já despejou, né? Seria o nosso gatilho, tá? Ou ele pode continuar subindo e vir para esses níveis aqui de 0,618, tá? Desse order block do tempo gráfico de 8 horas, né? Na casa aqui dos 83 mil, mais ou menos, tá? Então, vamos acompanhando porque nós temos esses vieses aqui em Bitcoin. E se o movimento de queda acelerar a partir daqui e não der chance de entrada, né? Imagina que o movimento de queda, ele faça assim, faça uma leve bandeirinha e comece a cair desenfreadamente, sem dar um repique bom para chance de entrada no short.
aí eu vou considerar que ele já está criando um novo range e a minha estratégia de entrada vai mudar. Vai passar a ser uma estratégia de entrada mais agressiva dos setups 9.2 e 9.3 de Larry Williams, tá? Eu tenho vídeo explicando sobre esse setup, também tem no YouTube, tá bom? Aí seriam setups muito bons de entrada. Você pode considerar ali, às vezes, um tempo de 4 horas, já como um tempo gráfico legal para você montar posições nesse tempo gráfico, nesse setup, ok? Então é isso que eu tenho aqui para falar de Bitcoin, é assim que eu estou procedendo, né? Vamos acompanhar. E quero dar uma olhadinha aqui em USDT.D antes de finalizar esse vídeo. Vamos ver como é que ele está. Ó, mandei aqui no grupo, né? Teve essa tendência de baixa, retestou, subiu, né? Teve essa linha de tendência aqui, que é ao contrário do Bitcoin, que também rompeu e retestou, né? Só que eu não deixo me influenciar só por padrões gráficos. Eu gosto de trabalhar com suporte e resistência. Em USDT.D temos essa região aqui como principal resistência e essa região aqui como principal suporte, tá bom? Então, se for ter um movimento de queda, tá? A dominância vai romper essa resistência aqui. Ela vai romper e trabalhar acima, né? Seria uma confirmação de entrada também para swing trade short, né? Agora, se Bitcoin for romper o topo lá de novo, né? A dominância vai fazer esse movimento aqui, ó. A dominância possivelmente vai subir um pouquinho mais e vai fazer isso aqui, entendeu? Vai perder esse fundo. Só que assim que perder esse fundo, a dominância já vai confirmar um novo fundo e vai começar a subir forte, tá? Então vamos ficar de olho aqui também na dominância para a gente ter ela como uma confluência para a nossa entrada, tá? Bom, é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos acompanhando. Um abraço.